Noite a todos. Queres dar boa noite, Boa Bianca? noite, gente, mais uma vez. Espero que estejam todos bem. Eu só quero reforçar, então, que a gente já falou nas outras vezes. Se puder, todo mundo manter os seus microfones desligados. Daí, quando quiserem fazer alguma pergunta, podem se manifestar pelo chat ou mencionarem ali se quiserem falar alguma coisa, né? Então, esse é o nosso primeiro encontro da disciplina Teorias e Práticas da Administração Pública. E desde já eu desejo uma ótima aula para todos nós. Então tá, obrigada, Bianca. Boa noite a todas e boa noite a todos. Então, a proposta dessas duas aulas é conduzi-los pela mão ao longo do material que vocês têm para trabalhar. Então, se vocês puderem abrir os arquivos dos conceitos fundamentais, que eu vou trabalhar de modo praticamente textual, e o grande aquele, como é que chama ele? Essa hora eu já não lembro de mais nada. O Administração Pública Contemporânea, eu vou, na medida em que vou passando pelos slides, eu vou apontando para vocês em que parte do texto, do material escrito, esses conteúdos estão. Então, se vocês puderem estar com o arquivo aí, eu acho que facilita. Então, eu quero começar da mesma forma que vocês têm aí o material, esse que são os esclarecimentos iniciais, aqueles esclarecimentos conceituais. Isso é importante porque na administração pública, quando a gente trabalha com o tema da administração pública, há muito senso comum, há muitas expressões que são repetidas. E como nós estamos nesse ambiente que envolve várias pessoas, vários de vocês, vários de nós, é importante que nós tenhamos clareza com relação aos conceitos e ao uso de determinadas palavras. Então, por isso, eu começo com esse material que vocês têm aí. Então, a primeira introdução, digamos assim, se refere à própria administração pública, não é? Como nós sabemos, também não vou ficar falando obviedades, né? A administração pública tem um enorme impacto sobre todos nós. E é muito difícil, não é? Não é muito difícil, é perfeitamente factível. Mas há muitas diferentes posições no que se refere a podermos dizer se a administração pública está fazendo muito ou muito pouco, se está sendo eficiente ou ineficiente, se está servindo ao público ou não. O fato é que não há uma única resposta para essa pergunta. A resposta sempre vai depender das características de cada formação econômico-social e da organização do seu aparelho de Estado. Por formação econômico-social, eu me refiro não apenas ao país, na sua organização geoespacial, ou na sua organização de administração do seu sistema político, por exemplo, eu me refiro também aos traços culturais, para além das características econômicas, sociais, políticas, que são muito particulares a cada formação econômico-social. E já digo isso porque um dos problemas que nós enfrentamos nesse tema é o da transposição de proposições geradas em outros contextos, de formações econômicas sociais muito distintas, que são carreadas, digamos assim, e incorporadas, como nós vamos ver na próxima semana, na reforma do aparelho de Estado e nas reformas continuadas da administração pública. Bom, se vocês... eu estou com o chat aberto aqui. Se vocês quiserem fazer algum comentário no meio da aula, eu aceito tranquilamente. Posso, às vezes, parar o que eu estou fazendo e dialogar diretamente com essa anotação que alguém faça, ou posso dizer, ok, vou tratar disso no final ou mais adiante. Mas fiquem à vontade para
fazermos uma coisa mais dialogada, na medida do possível, com essa situação que nós estamos. Então, o primeiro conjunto de definições é muito importante, é esse sobre o que é o Estado. E aqui eu estou trabalhando com uma autora argentina, que se chama Mabel Twites Rey, que é uma cientista social e muito reconhecida no tratamento desse tema, que é o do Estado. Então, ela diz assim, o Estado é a expressão dos problemas, dilemas, questões e relações de força que se dão em cada sociedade e em cada momento histórico. Seus aparelhos, sua burocracia, suas políticas públicas são o resultado das múltiplas e contraditórias demandas que a sociedade coloca e expressam as relações de força que nela ocorrem. Vejam que aqui já há uma distinção bastante clara, não é? Quer dizer, o Estado é essa expressão dos problemas, não é? É uma expressão das relações de força que se dão em cada sociedade e os seus aparelhos, as suas políticas, resultam das disputas em torno de demandas e expressam relações de força que acontecem nessa sociedade. Então, o sentido final da ação estatal depende da condução política e, portanto, dela depende a coerência funcional substantiva, que só pode ser definida nos níveis mais altos de condução. Em cada esfera específica, com suas particularidades, haverá distintas possibilidades técnicas de conformação institucional que dependerão de escolhas principalmente políticas. E aqui já tem outra dica, não é? Quer dizer, que e nós vamos falar disso mais adiante, que é a impossibilidade de separar técnica e política quando nós estamos falando de administração pública. Não aconteceu aqui na flechinha. Então, qual é a diferença conceitual entre elementos do Estado e aparelho de Estado? Então, os elementos são a substância primária, território, população, o ordenamento político-jurídico, como os três poderes, a organização federativa, estados, municípios, etc. O aparelho de Estado se refere à ideia de funcionamento, de instrumentos para a execução de determinadas funções. Então, o aparelho de Estado ele é composto por todos os órgãos que são responsáveis em cada um dos níveis de governo, estados, municípios e União, pelas funções administrativas do governo. Então, nós vamos falar, de fato, de aparelho de Estado. Então, mas há múltiplas relações entre a estrutura e funcionamento do aparelho de Estado e o sistema político. Então, a histórica divisão da estrutura estatal em função de critérios de partidos, patrimonialistas ou clientelistas, não há dúvidas que produz fortes distorções no aparelho administrativo. Eu estou me controlando aqui porque eu não quero abrir polêmicas, mas as notícias dos últimos dias se referem exatamente a isso, não é? Se refere exatamente a como os critérios, no caso partidocráticos, não é, estão interferindo, ou interferem, mas eu estou falando especificamente das notícias dos últimos dias, porque isso está aí em todos os lugares, na operação do aparelho administrativo. Então, mas vejo que eu não vou dizer que eu não tenho uma posição maniqueísta de isso é bom ou isso é ruim com relação a isso. Nós vamos logo esclarecer isso. Então, mas segue dizendo a Mabel, quando um grupo político chega ao governo, ocorre o desembarque desordenado e massivo no aparelho burocrático. E ela usa essa expressão, concebido como um dos principais botins a conquistar.
Conjuntos de pessoas são nomeadas por uma administração e deslocados nas seguintes, incluindo agentes sem qualificação e, muitas vezes, eludindo qualquer forma de constatação da idoneidade mínima. Esse tipo de comportamento é o que a sociedade justificadamente rechaça, é o que obstaculiza o funcionamento administrativo e contribui para o distanciamento entre representantes e representados. No entanto, é preciso ter claro que não se pode eliminar a relação entre política e administração em decorrência de inadequações do sistema político. Ou seja, o fato de que o sistema político tenha distorções, produza distorções, acentue distorções, não pode ser usado como argumento para uma administração puramente técnica. Não é? Já vou ver, Marco, só deixa eu terminar esse raciocínio aqui. Sim, sim, Marco, exatamente. O Marco escreveu ali, a proposta de reforma administrativa, pelo que está sendo divulgado, sugere a alteração de 6.000 para 90.000 indicações nos segmentos do aparelho de Estado. Vejam, eu estou fazendo uma ressalva aqui, não é, dizendo que é preciso, sim, ter cargos de livre nomeação, mas vamos ter uma certa parcimônia, né? Então, pois é, né? Então, por que eu digo que o Birajara, esse tema nós vamos tratar na próxima aula, tá? Hoje, põe ele no stand-by aí que a gente retoma na próxima aula. Então, por que eu digo que, por mais que em uma determinada conjuntura ou por uma trajetória histórica o sistema político esteja eivado de inadequações, isso não pode ser argumento, como acontece em alguns momentos, de dizer, bom, não, agora não tem mais nenhum cargo de livre nomeação, agora são só os cargos da carreira. Porque isso transformaria o próprio processo eleitoral em um nada, não é? Dizer que se na concepção do processo democrático, no sistema político democrático, a cada novo ciclo eleitoral se colocam em disputa projetos, quem ganha a confiança do eleitorado deve poder conformar os seus quadros administrativos de modo coerente com o projeto, ou seja, com profissionais que compartilhem o projeto que foi escolhido. Veja que eu estou falando na acepção de um sistema democrático funcionante, não é? Então, esse é o que está no item seguinte ali, alterar a lógica do sistema político e garantir que a vontade da população expressa através dos processos eleitorais se concretize na administração pública, evitando o risco de termos agentes profissionalizados que se apropriam das organizações públicas em função dos seus próprios interesses. Porque não vamos pensar que porque a criatura está nomeada por concurso público, ela também não tem a sua atuação política e não tem seus próprios interesses. E a história recente do Brasil é uma evidência disso, não é? Então, o problema do déficit democrático decorrente de práticas patrimonialistas e clientelísticas não se resolve com a blindagem de burocracias profissionais. E outro problema com relação a esse tema também se encontra na baixa qualidade técnico-política dos quadros partidários. Os nossos partidos, o nosso sistema partidário tem uma enorme fragilidade e não faz formação de quadros para a administração pública. Não tem, por exemplo, escolas de governo para formar seus próprios quadros. Então, como indica a Mabel, não pode haver mais lugar para o político que ocupa um cargo e se jacta de não saber e de sua falta de vocação para compenetrar-se na problemática a que está ligado por sua função. Vejo que esse é um texto da Mabel de 2002.
Bom, então, feito esses esclarecimentos, que são os mesmos que estão lá naquele textinho que eu escrevi lá e fiz uma compilação dos conceitos, como eu disse, o que interessa nesse momento introdutório é limpar o terreno e ver do que nós estamos falando e termos também uma linguagem compartilhada. Então, nós vamos falar daqui para frente do aparelho de Estado, ainda que, como está sendo dito aqui, é impossível separar, não é, isolar isso como se fosse sei lá, algo no vácuo que a gente pudesse tratar em si mesmo. É claro que essa interface com o sistema político ela é absolutamente presente. Então, antes de entrar no outro material, isso aqui ficou microscópico, eu quero compartilhar com vocês qual é o objetivo da aula. Vocês entendam o argumento da aula, sobre o que nós vamos estar falando nesses próximos momentos. Então, revisar os conceitos fundamentais, que foi o que nós acabamos de fazer, com ênfase na especificidade do conceito de aparelho de Estado com relação ao de Estado, seus elementos e sistema político. Enfatizar a interconexão inerente à administração pública entre técnica e política. Bom, o que nós vamos fazer daqui para frente é destacar a trajetória histórica da Constituição da Administração Pública no Brasil, a partir da influência dos Estados Unidos, que foi como se concretizou a administração pública no Brasil. Vamos destacar a especificidade do conceito da existência do estado de bem-estar social no contexto europeu do pós-guerra, do pós-segunda guerra, e os princípios fundantes da administração pública em sua diferenciação com relação à administração privada. O objetivo, portanto, é entender que as prescrições para as reformas do aparelho de Estado, que se fundamentam, nós vamos ver a seguir, na nova economia política, se originam para combater um tipo de organização da administração pública que nós nunca tivemos. Veja, eu vou falar do estado de bem-estar social que ocorreu nos países centrais, para que nós possamos entender que as propostas da nova administração pública foram forjadas para combater aquele estado de bem-estar social nos países centrais, especialmente nos países anglo-saxões. E um pouco, certamente, na Alemanha. Mas nos Estados Unidos, que nunca teve estado de bem-estar social, mas não vou confundir vocês, mas lembremos que a origem da nova administração pública, etc., são nos países como é que chama? Do Commonwealth. Me fugiu agora. Reino Unido e as suas ex-colônias, que ainda mantêm laços semicoloniais. Né? Reino Unido, Austrália, Nova Zelândia, foi ali onde se originou. E ali havia estado de bem-estar social. Então, essas propostas de reforma da administração pública, que são transplantadas para cá, como eu dizia no começo, para outra formação econômico-social, elas se originam naquele contexto para combater um modelo de administração pública que nós nunca tivemos. Vejam que dá para entender isso. Parece meio doido, não é? Mas funcionou assim, viu? O estado de bem-estar social, depois nós vamos falar dele, nesses países, a necessidade, devido à crise do capitalismo, de criar novos espaços de acumulação, novos mercados. Então, o ataque ao estado de bem-estar social, e para atacar o estado de bem-estar social era preciso atacar a sua organização administrativa. Não é? E aí vem a pergunta do Birajara, que nós só vamos tratar mais adiante. É aí, naquele contexto, que vem todas as parcerias, as privatizações, etc. Nós nunca tivemos isso. Então, vejam que esse pacote que é implementado com as reformas, ele já nos pega num contrapé, porque o que nós talvez viéssemos a construir no processo pós-Constituição de 88, que nós ensaiávamos, é abortado.
Então, eu espero que vocês tenham conseguido entender isso. Eu gostaria muito se alguém me dissesse sim, professora. Não, professora, nem pensar. Tá? Bom, então, avançando, aí eu já posso chamar a atenção de vocês para o texto. Obrigada, Daniela. Esse negócio de não ver o rosto dos alunos é uma coisa cruel. Então, as concepções fundadoras da administração pública estão ali no material de vocês, na página 5, tá? Ô, Birajara, ficou bem confuso. Eu espero que fique menos confuso no final, tá? Claro, porque eu estou falando sem apresentar o contexto, sem apresentar os conteúdos, né, Birajara? Mas no final eu retomo isso, tá? Mas só para vocês entenderem por que eu lá pela Santos eu vou falar disso que nós nunca tivemos, para que a gente entenda a origem das propostas reformistas do aparelho de Estado. E por que elas têm aquela cara? Né? É nesse sentido. Bom, então, na página 4, na página 5, né? Estamos ali naquele conteúdo ali, que são as concepções fundadoras da administração pública. Então, a administração pública é reconhecida, obviamente, como a prática da administração em organizações públicas, como um campo de estudos inclui como objetos de estudo a administração de organizações públicas e análise de políticas públicas, incluindo práticas sociais e relações políticas entre coletivos e organizações. No contexto atual, há um conjunto de prescrições, essas que se originam do combate ao estado de bem-estar social, há um conjunto de prescrições tratadas como se fossem verdades absolutas, que se disseminam a partir dos países centrais e que são impulsionadas e que, por meio das agências internacionais de financiamento, inclusive nos contratos de financiamento internacional, do Banco Mundial, do Fundo Monetário Internacional, nos contratos existem condicionalidades, sempre tem uma parte do contrato, do acordo, que se chama modernização. E aí vem a imposição de que reformas sejam realizadas. Então, essas prescrições são um conjunto de prescrições de ideias, não é? De recomendações, de receitas, mas que são carreadas, entre aspas, de alguma maneira, impostas aos Estados nacionais na sua relação com as agências internacionais de financiamento e com as agências internacionais de apoio, inclusive. Bom, e o pano de fundo teórico dessas prescrições é o que se chama de nova economia política. Isso está no texto de vocês, na página 6. E aqui eu quero fazer uma pausa e chamar a sua atenção de que nesse texto tem esses lindas caixinhas cor-de-rosa. Essas caixinhas são para serem lidas. Não é? Sem ler as caixinhas, fica muito difícil entender exatamente o que está escrito fora da caixinha. Por exemplo, logo nessa página 6, ali o que é a nova economia política. E ali tem um monte de palavras que estão em cor-de-rosa também e que estão depois explicadas dentro da caixinha. Tá? Isso vai acontecer ao longo de todo o texto. Então, as caixas não são supérfluas, elas são parte do texto. Então, a nova economia política, ela é esse amálgama, essa composição entre teorias da economia, que tem origem na economia, e que são compatíveis entre si, evidentemente, e que geram esse conjunto de recomendações. Essas vertentes são a economia dos custos de transação, que propõe que se baseia em afirmações sobre a racionalidade limitada dos agentes econômicos
e sobre a suposição de que esses agentes econômicos sempre agem com base em comportamento oportunista. Para compensar esses comportamentos oportunistas, ocorre essa complementariedade com a teoria da agência, que está mais ali embaixo, ó, a terceira, que diz assim, bom, os contratos preservariam os interesses de quem contrata de comportamentos oportunistas do contratado. Essa composição entre economia de custo de transação e teoria da agência se expressa para aqueles de vocês que trabalham na administração pública, têm familiaridade com isso, se expressa nos contratos de gestão. Hoje, todos os recursos, as transferências entre fundos, entre diferentes níveis de governo, etc., envolvem um contrato de gestão, porque se baseia nessas suposições teóricas, não é? Operacionalizam essas suposições teóricas. E também se complementam com a teoria da escolha pública, que foca nas falhas de governo para defender a redução da presença do aparelho de Estado nas relações sociais e econômicas, ou seja, reduzir o tamanho da administração pública e transferir, ó, Birajara, todas as operações possíveis para entes privados de diferente natureza jurídica, não apenas empresariais. Bom, então, para aqueles que estudaram administração ou que têm familiaridade com esses autores, essas escolas da economia recuperam ingredientes das proposições de Taylor e da teoria do processo decisório de Herbert Simon, da onde vem a ideia de racionalidade limitada. Tem um comentário da Josi ali. Vocês todos leem os comentários, né? É mais um comentário desabafo, né, Josi? Tá bem. Muito bem. Seguimos, então. Então, como é que a nova economia política se expressa na administração pública? Isso está na página seguinte, na página 7. Então, o argumento é o seguinte, vocês estão acostumados com ele, né? As burocracias públicas são incapazes de um gerenciamento eficiente e suas funções devem, sempre que possível, passar para a execução de organizações privadas, de preferência com fins lucrativos, mas também sem. Devem permanecer públicas apenas as funções que se dirigem a grupos sociais sem condições de comprá-las no mercado ou que impliquem em risco de externalidade que podem afetar toda a coletividade. Ainda assim, elas poderiam ser executadas por organizações privadas ou ditas sociais. Aqui fica muito fácil o exemplo da externalidade. A vacinação. Não é? Porque a vacinação é monopólio, digamos assim, do Programa Nacional de Imunizações, porque a polêmica com a vacinação Covid, não é? Exatamente porque, ainda que, deixa eu dizer de outra maneira, não sei se você sabe, mas eu sou médica, não me apresentei no começo, eu sou médica sanitarista, não é? Trabalhei com saúde coletiva por 20 anos, e é por isso que meus exemplos acabam despencando na saúde aqui. Então, veja, o Programa Nacional de Imunizações era um exemplo mundial, era uma coisa fenomenal. E então, quando nós temos uma pandemia, por mais que esse programa, que o PNI tenha sofrido com interferências e com desorganização e com o ataque que o próprio Sistema Único de Saúde vem sofrendo, e é preciso dizer, vem sofrendo nas últimas décadas, não apenas nessa gestão, vocês têm um textinho meu ali sobre isso, não é? Que é um texto que está no Jornal da URGS. Tem, inclusive, alguns dados do começo da pandemia sobre como a capacidade instalada do SUS vinha diminuindo
nas últimas décadas. Então, ainda que o PNI esteja fragilizado, nada se compara à capacidade do Programa Nacional de Imunizações. Aqueles de nós que estamos vacinados devemos isso ao PNI. Né? Obrigada, Bianca. Então, por que é importante que exista um programa nacional, inclusive, que não seja um programa que opera descentralizadamente, mas que é planejado e organizado centralmente, por causa dos riscos de externalidades. Não é? Imagine se os estados tivessem autonomia para elaborar campanhas de vacinação para qualquer coisa, sarampo, covid, gripe, etc. E aí nós temos lá, sei lá, em um estado aí, um negacionista da vacina que proíbe a vacinação. Então, o risco de nós termos epidemias das mais variadas, se um programa de vacinação não é centralizado no seu planejamento e na sua orientação, é enorme. É isso que se chama externalidade. Né? São riscos para toda a comunidade. Então, essa é talvez a mais importante ressalva nessas recomendações da nova economia política. E no que é executado pelo poder público, devem ser adotadas formas organizacionais e modelos de gestão empresarial. Vejam que o eixo que organiza isso seja executar por organizações privadas com fins lucrativos ou sem fins lucrativos e administrar diretamente seguindo o modelo das organizações empresariais. Bom, porque eu tenho uma tese, viu? Isso está no final começa ali no final da página 7. Eu lá pelas tantas me perguntei, mas por que é tão fácil? Por que foi tão fácil quando chegam essas prescrições dos países centrais? Por que elas entram tão fácil no Brasil, nas instituições acadêmicas, nas escolas de formação, nos quadros administrativos do aparelho de Estado? Daí eu fui lá bisbilhotar e identifiquei, não é, que no Brasil a emergência da administração pública como disciplina se deu sob a tutela das instituições norte-americanas. Tem uma referência que está ali, que é a nota 8, que está ali no quadradinho da direita, que é o trabalho da professora Tânia Fischer, que chama Administração Pública como área de conhecimento e ensino, a trajetória brasileira. Tem um link ali. É um texto muito interessante, porque ela mostra como o acordo MEC-USAID, que é a Agência de Apoio ao Desenvolvimento do Governo dos Estados Unidos, levaram para 3 instituições universitárias norte-americanas professores da URGS, da Fundação Getúlio Vargas, Rio de Janeiro, e da Universidade Federal da Bahia. E formaram estes professores em administração pública com a missão de que, quando eles regressassem ao Brasil, eles criassem aqui cursos de administração pública que não existiam. Né? Essa é a origem, inclusive, do nosso curso de administração, que se localizava, na época, na Faculdade de Economia, e no qual começa a se gestar na pós-graduação com ênfase em administração pública, naqueles idos tempos, e depois se cria o curso de administração. O que eu busquei foram esses primeiros cursos de administração pública. Eu encontrei, gente, já está tarde, estou contando histórias hoje, eu encontrei na biblioteca da nossa faculdade, ali da nossa escola, os manuais dos primeiros cursos de administração pública oferecidos no Brasil, publicados pela editora da Fundação Getúlio Vargas. E eles eram a tradução dos manuais norte-americanos. Então, por que eu estou dizendo isso? Porque na lógica
inclusive cultural, da formação econômica e social dos Estados Unidos, é um mundo dos negócios e do individualismo, não é? Então, lá, a administração pública sempre foi vista como negócios de governo, ou seja, o parâmetro sempre foi a administração empresarial. O Gulick chega a dizer, em 55, as diferenças de objetivos entre a administração pública e os negócios privados são superficiais. Bom, nós fomos formados com base nesses princípios, né? Esse é o nosso modelo de estudo, de formação, de criação da administração pública no Brasil. E como eu mencionei, a importante influência do Herbert Simon na, inclusive, afirmação, isso já vai estar mais adiante, estou passando rapidamente porque isso está no texto, já é tarde, isso está no texto em muito detalhe. A influência do Simon está ali na página 11, não é? E ela sedimenta a centralidade da racionalidade instrumental, que é a lógica meios-fins, como um caso de análise lógica. E a relação custo-benefício, que é a relação meios-fins, é a definição de eficiência, não é? O que é eficiente é o que tem a melhor relação de custos com relação aos meios empregados para atingir um fim. O poder da eficiência é o poder da lógica do mercado, né? Onde qualquer meio que penalize o lucro é considerado ineficiente. No senso comum, a palavra eficiência ela é utilizada de maneira, no senso comum, não é? De maneira frouxa. Então, mas nós precisamos diferenciar, não é? No senso comum, eficiência, eficácia, efetividade é tudo a mesma coisa, não é? E também, em função disso, é muito fácil, por exemplo, colocar a eficiência como princípio constitucional, não é? Ninguém sabe exatamente do que você está falando. Conceitualmente, eficiência é custo, a melhor relação de custos entre meios utilizados para atingir um determinado objetivo. Então, a consequência de usar esse estratagema de que todos queremos eficiência, quando às vezes queremos eficácia ou queremos efetividade, é que esse estratagema discursivo na concepção de administração pública é que os princípios econômicos ganham um papel central, ganha o Estado Central, colocando o ônus da prova. Vejam, eu tenho certeza que vários de vocês estão aí se revirando, dizendo, puxa, essa doida está defendendo a ineficiência. Não é? E o ônus da prova de dizer, não, eu não estou defendendo a ineficiência, eu estou defendendo que eficiência é critério central da administração empresarial e que, para nós, a composição eficiência, eficácia e efetividade seria o melhor dos mundos. Bom, deixa eu voltar aqui. Essa discussão sobre eficiência está naquele outro artigo, o das burocracias. Tá? Ali tem algum momento, tem uma discussão de por que eficiência não pode ser o conceito central na administração pública, a relação custo-benefício. Né? Já vou ver, Maico. Sim e não, Maico. Essa é uma discussão interessante e pode até ser a tua reflexão, se tu quiseres te interessares por isso, não é? Vocês estão vendo ali a contribuição do Maico, porque o fato é que nos Estados Unidos nós não temos... como é que deixa eu te dizer de outra maneira? Os Estados Unidos, por exemplo, não tem um sistema público de saúde, que é a grande discussão em todo o processo eleitoral, não é? Então, eu tenho muitas restrições em dizer que qualquer prática nos Estados Unidos possa ser considerada como um bom resultado. Tá?
A outra dificuldade com relação aos Estados Unidos é que eles são, de fato, uma federação. Não é? Então, os estados federados, os entes federados, têm absoluta autonomia para legislar, etc. E quem resolve controvérsias é a Suprema Corte, não é? Então, é uma realidade muito diferente no que se refere à organização do aparelho de Estado. Nós nos dizemos uma federação, mas temos um pacto federativo bem peculiar, digamos assim, né? E com relação à organização do aparelho de Estado, nós não somos comparáveis para nada, e eu diria que, com todas as nossas mazelas e controvérsias, nós temos uma posição muito privilegiada com relação à existência de serviços públicos, por mais que eles estejam cada vez mais deficitários ou sofram ataques e estejam nessa lógica de PPPs e de OS e tudo mais. Ainda assim, se nós formos comparar o fato de que nos Estados Unidos, o último dado que eu tinha, que é das aulas do professor Ronaldo Bordim, era de entre 45 milhões e 50 milhões de pessoas sem acesso a serviços de saúde. Então, é bem complexa a situação lá. Eu posso pedir para o Ronaldo, até se vocês tiverem interesse, ele trabalha em sistemas comparados de saúde e ele traz dados, ele é muito estatístico, ele é epidemiólogo, né? Ele traz dados muito interessantes comparando a oferta, especificamente no caso de serviços de saúde em diferentes países, que eu acho que é muito interessante. Se vocês tiverem curiosidade, a gente pode ver que uma das palestras seja essa, posso sugerir. Bom, então, e o estado de bem-estar social que nós nunca tivemos, para a gente terminar isso daqui a pouco. Então, os países... Tá bem, Bianca, vamos ver se isso se cria, tá? Daí eu posso fazer a intermediação, porque o Ronaldo é cheio das ideias, eu tenho que dizer especificamente para ele o que é que a gente quer. Então, esse negócio está fazendo barulho aqui, deixa eu desligar ele. Sobre o estado de bem-estar social que nunca tivemos. Então, o estado de bem-estar social, eu tenho certeza que vocês ouvem muito falar essa expressão e certamente em algum momento ouvem dizer que o estado de bem-estar social no Brasil foi sendo debilitado, etc. O fato é que nós nunca tivemos. O que ocorreu foi que nos países do capitalismo avançado, logo após a Segunda Guerra Mundial, um momento de expansão do capitalismo, né, de disponibilidade de fundos, etc., de auge neste século passado do processo de acumulação capitalista, foi possível um acordo de classe, no sentido de que os trabalhadores aceitaram a lógica de mercado nas suas negociações salariais, etc., como princípio orientador da sua remuneração, e em troca de garantias de padrões mínimos de vida, direitos sindicais e direitos democráticos liberais. É muito frequente, se fala muito ainda se fala muito no caso da Suécia, né, em que eles têm uma carga tributária enorme, né, e vira e mexe fazem um plebiscito se a população quer reduzir a carga tributária e reduzir os serviços públicos aos quais tem acesso, e repetidamente o resultado do plebiscito tem sido manter a carga de impostos e a carga tributária e manter os serviços. Então esse ainda é um estado de bem-estar social lá, eu não sou especialista em Suécia, mas no qual essa lógica de abrir mão de parte da sua renda, digamos assim, ou do seu salário, em troca de serviços de qualidade. Isso estava no centro
do estado de bem-estar social. Então, ele se refere a um conjunto de habilitações legais dos cidadãos para transferir pagamentos dos esquemas de seguro social compulsório para os serviços organizados pelo Estado, como saúde e educação. Então, o que acontecia era isso, quer dizer, um conjunto de impostos financiava serviços providos pelo Estado, com destaque para a saúde e educação. Então, quando o capitalismo entra em crise, ele precisa criar este mercado, um mercado que não existia, não é? Então, se a gente pensa no Reino Unido, por exemplo, hoje as universidades são todas, não há universidade, são uma estrutura de quase mercado, são fundações de direito privado, alguma coisa assim, é uma figura jurídica que nós não temos aqui no Brasil, não é exatamente essa. E eles têm, são dirigidos como empresas, né? Como grandes corporações. As universidades no Reino Unido hoje são dirigidas como corporações. E o Sistema Nacional de Saúde, não vou me abster de falar sobre ele, porque eu ficaria o resto da noite aqui, mas também é absolutamente desqualificado. Então, qual era a característica da administração pública no estado de bem-estar social? Havia um conjunto de princípios. As políticas públicas são as que definem as tarefas. Os documentos escritos como base, regras técnicas ou legais do governo organizam as tarefas, a qualificação individual, o treinamento, a divisão de tarefas e funções, organizações hierárquicas, distinção entre recursos da organização e recursos dos indivíduos, a não apropriação de recursos para fins privados, a vocação ou sentido de dever nas atividades dos servidores públicos e o predomínio do interesse público. Então, eu pergunto ali, por que isso nos interessa? Talvez agora fique mais claro, porque os ataques da nova economia política na administração pública foram ataques a estes princípios do estado de bem-estar social nos países centrais. Isso está no texto também, viu? Me esqueci de dizer isso. Começa na página 13. Isso está explicado com mais calma, tá? E tem uma coisa ali do Marx no caminho, vai até a página 15, tá? Então, na página 17, nós temos ali os princípios da organização burocrática, que se vocês compararem, vocês vão ver que são muito próximos aos princípios da administração no estado de bem-estar social. E que estão como uma lista, ali no texto eles estão abertos, não é? Estão explicados. É o caráter legal das normas e regulamentos, é o caráter formal das comunicações, o caráter racional e divisão do trabalho, impessoalidade nas relações, ou seja, o poder e a obediência são impessoais, eles são relativos ao cargo e não à pessoa que ocupa o cargo. Hierarquia da autoridade, cargos dispostos em níveis hierárquicos, e dessa forma o subordinado fica protegido da ação arbitrária do superior, dado que as ações de ambos se processam dentro de um conjunto mutuamente reconhecidos de regras. Eu, quando ensinava burocracia, organização burocrática e Weber na graduação, sempre tinha uma pergunta que eu fazia na prova, que era o significado da regra no que se refere à liberdade. Porque a gente sempre pensa, regra, puxa, as pessoas não têm espaço para fazer nada que não esteja na regra, pois na lógica da organização burocrática, a regra é o espaço da liberdade, porque ela protege o subordinado da ação arbitrária do superior. E no marco das definições legais do cargo e dos princípios constitucionais e das leis e do ordenamento jurídico, ele tem espaço, ele tem liberdade para atuar.
e está protegido da arbitrariedade do seu superior. Então, rotinas e procedimentos, competência técnica e meritocracia, não é? Ou seja, a profissionalização dos participantes, a separação entre propriedade e administração, ou seja, eu não posso ficar levando a cadeira lá na minha sala na universidade, trazer para casa, por mais confortável que ela seja. Assim como eu não posso, não é? Sobrefaturar, desviar. Não é? Então, a separação entre propriedade e administração é o que está na base da prevenção, digamos assim, da corrupção. E a previsibilidade do funcionamento. Tudo na burocracia é estabelecido no sentido de prever antecipadamente as ocorrências e rotinizar sua execução, para que a máxima eficiência do sistema seja plenamente alcançada. Eu vou voltar ao exemplo da vacina, não é? Quem já se vacinou reconhece um procedimento altamente burocratizado, não é? Desde a organização do calendário até o registro o registro do lote na carteirinha. Sem isso, com isso nós já estamos com atrasos no processo de vacina. Vocês imaginam se fosse sem previsibilidade, sem previsão de ocorrência, sem rotinas na execução. Bom, pessoal, era isso que eu queria tratar com vocês hoje, não é? Nós já estamos com 9 horas. Essa parte que eu tratei com vocês hoje vai até a página 21 desse texto que eu estou tomando como referência. Lembrando que tem mais ainda alguns textos que são complementares a essa lógica que eu estou tratando aqui. Então, se vocês quiserem fazer algum comentário, alguma pergunta, a gente pode ainda... Vamos esperar, acho que tem algumas pessoas digitando. Tem 2 pessoas digitando. Presente o gato, Christian. São 2. Tu está vendo um ali atrás? Não. São 2, mas o Quimia não está aqui. Eles acordaram essa hora, sabe? Quero te mostrar ali. Tu sabe que esse horário não é muito bom para os felinos aqui da casa. Cadê ele? Aqui. Esse é um deles, mas o que está miando, pedindo comida, é o outro. É a hora que eles acordam, a hora que a gente janta, né? E hoje está todo mundo em reunião, eles estão passando fome, então o que está miando está pedindo comida. Obrigada, Maico. É ótimo, né? Principalmente nesses tempos que eu pelo menos, que ainda estou em casa. É isso, pessoal, era o Maico e o Christian, eu acho. Então, eu espero que não tenha ficado muito confuso. Eu aposto que o material escrito está muito bom, viu? Vou fazer propaganda do material. O material escrito está muito bom, sabe? Esse material foi escrito para um curso à distância também, do Ministério da Cultura, e ele ficou... Ai, obrigada, Birajara. E ele ficou disponível. Ele tinha dois módulos, que chamava, que eram top em elogio dos alunos, e um era esse, do material didático. E ele depois ficou disponível, agora não deve estar mais, mas ele ficou disponível por iniciativa do Ministério da Cultura, num processo de nós organizamos para não sei como é que chama isso, aprendizagem autônoma, não é? Quer dizer, a partir do material, a gente fez algumas provocações, colocamos uns vídeos e tal, para os alunos... estava demorando, Josi. Para os alunos fazerem o curso por conta própria, porque o material realmente está bem explicadinho. Então, Josi, a ideia dessa primeira tarefa ela não é muito... Não vamos complicar, viu? A ideia é, como essa parte é uma parte introdutória, e ela traz
aportes para se pensar sobre a administração pública que nós que nós conhecemos na nossa vida, não é? Então, a ideia é que vocês façam uma reflexão, na verdade, é isso. Não, Guilherme, isso não vai ter. Que a gente faça uma reflexão sobre que cada um, gente, não, estou liberada, que cada um de vocês faça uma reflexão a partir das coisas, dos temas que eu trouxe aqui, que estão nessa parte do material, tanto nesse quanto nos outros textos que nós não trabalhamos aqui, no outro texto que nós não trabalhamos aqui, que vocês façam uma reflexão conectando essas provocações que eu estou fazendo com esse conteúdo com a sua experiência, seja de trabalho, quem trabalha em organizações públicas, seja como usuários de serviços públicos, não é? Seja como cidadãos, que todos nós temos sempre alguma interface com a administração pública. Então, nesse momento, ele é um texto reflexivo. Não tem estrutura, Guilherme. Eu penso que um texto reflexivo deve ser um texto mais livre, no sentido de que quem escreve possa se apresentar ali. Ele é, na verdade, quem escreve possa trazer de maneira mais livre, porque se tu vai refletir a partir da tua experiência, tu vai ter que começar explicando apresentando essa experiência, não é? Ou, enfim, não precisa ser um texto assim, minha experiência, depois a reflexão, mas é preciso espaço tanto para falar da própria experiência, quanto para relacioná-la com os aportes que a gente está trazendo no material e na aula. O critério de avaliação, né, Bianca, eu penso que deve ser a dedicação à tarefa, quer dizer, uma tarefa executada com vontade de se comunicar, não é? Com vontade de dizer coisas, e deve ser a relação com o tema que está no material. Ela não é uma reflexão livre, apenas da minha experiência, apenas da minha trajetória, apenas de coisas que eu gostaria de dizer. Eu tenho uma expressão que eu banalizei já, ela não é uma conversa de botequim. Quer dizer, ela é uma tarefa acadêmica, deve estar bem escrita, deve estar revisada, deve estar num formato bem bonito, com parágrafos que têm uma ideia completa, não é? Num português revisado, e deve fazer a conexão com o conteúdo dessa parte. Não é uma reflexão livre, é uma reflexão que conecta experiência e conteúdo. Claro, tá bem? Isso, professora, depois a gente confirma com o Eric, mas a princípio é 40% pela reflexão, né? 40% pelo link com conteúdo, e depois em torno de 20% para a questão das normas, né? Isso. Sim, é o critério objetivo de correção, né? Acho que sim, Ubiranjara, podemos dizer que é assim. Tá bem, pessoal? O pessoal está digitando, mas desde já agradeço a presença de todos, agradeço muito a professora, foi muito boa. Eu realmente gostei muito dos textos, achei bem didáticos, e a gente vai providenciar a gravação assim que ela for liberada para postar lá no Moodle, tá, pessoal? Eu vi que teve algumas pessoas que entraram mais tarde ou que caíram por algum tempo, se quiserem depois assistir, mas a gente encaminha a mensagem também dizendo quando ela estiver disponível. Tá bem. Então tá, pessoal, muito obrigada pela sua companhia. E vou lá providenciar a comida dos gatinhos, então. E a minha também. Tá, pessoal? Boa noite. Até semana que vem. Boa noite, gente. Obrigada pelo apoio, viu? Nossa, eu que agradeço. Obrigada, gente. Boa noite, bom descanso. Boa noite.